Timóteo capítulo 3, versículo 1, tá? Hoje nós vamos entrar no termo bispo e presbítero, tá? Que é a igreja local. Gente, a maioria das igrejas hoje, eu não posso falar todas, mas a maioria das igrejas hoje não são doutrinadas com a doutrina fundamental, tá? Nós fizemos aqui no nosso meio uma série do pecado e entrada no reino dos céus. Ó, gente, eu não vou pregar para tititi aqui no nosso meio, vocês vão me desculpar. Ou nós vamos ter muita atenção no que estão fazendo aqui dentro, ou eu não vou ministrar, gente. Por favor, bastante atenção. Isso aqui é uma escola técnica, a gente precisa prestar atenção com o Espírito Santo revelado, mas tem que prestar atenção, tá? Por favor. A maioria dos ministérios hoje, eles não se preocupam com a doutrina fundamental. E ela é extremamente importante. Dak, muda o fundo para mim, filho, por favor. Ela é extremamente importante. Por que ela é extremamente importante? Porque a doutrina fundamental, ela faz com que nós entendamos como o corpo funciona. Vocês estão me ouvindo de 1 a 10, quanto que vocês estão me ouvindo de volume aí? Tá alto o som, tá bom? Tá, então tá bom. Puxa isso aqui pra mim um pouquinho. O povo do som vai ficar doido. Isso, mas deixa eles pra lá. Finge que eles não estão aqui não. Só puxa, isso. Vira um pouquinho pra cá, senhor. Aí, ótimo, tá perfeito. Glória a Deus. Finge que eles não te viram, só disfarça. Aleluia. Então o que acontece? Ó? Devolve aqui, Dak, desse chato. Seu mal acabado. Ele vai me arranca minha voz aqui. É brincadeira, né? Aqui, ó, estão até ameaçando aqui meus irmãos aqui. Vigia, irmão. Devolve minha caixa, rapaz. Então vamos lá. Isso. Capítulo 3, versículo 1. Aqui está falando sobre a estrutura principal de governo de uma igreja local, cara. O que uma igreja local é formada? Por diáconos, presbíteros e bispos. Uma igreja local precisa ter isso, tá? Os presbíteros aqui, eles quase que atuam naquela função I receive your love. Dá que fundo aí, meu filho. Lê direito esse negócio aí. Tá, pra orar, beleza. É isso. Então o que acontece, ó? O presbítero, ele funciona quase que na função de um pastor, tá? Quase que na função de um pastor. Embora um pastor, ele tem essa conotativa de edificação. Ele é o camarada que ele pode cuidar assim de um ambiente local, mas ele tem essa ideia de edificação do corpo de Cristo. Pensa, nós precisamos de pessoas com ofício pastoral para poder edificar a igreja local, edificar presbíteros, diáconos e até mesmo bispos, até mesmo eles, tá? Um bispo, o que o bispo é? Ele é um pastor, ele é um evangelista, ele é um bispo, gente. Quando trata de uma estrutura de bispo, a gente está falando de alguém que gesta, alguém que tem gestão do local, alguém que cuida do local. Por exemplo, vocês aprenderam na última reunião que os diáconos, eles têm a responsabilidade de como a assembleia dos crentes funciona, ou seja, de servir essa assembleia, tá? Não é como funciona, não. De servir essa assembleia. Agora, o bispo, ele já é um pouco diferente. Ele tem a responsabilidade dessa assembleia de crentes. Ele é aquele que cuida desse povo. Ele é o responsável por todos. E é aí que vem o ponto crucial do que nós precisamos conversar aqui. Se eu não entendo como é que funciona uma igreja local, cara, você vai cair rapidinho naquela ideologia maluca. Vamos lá. Como é que funciona a autoridade eclesiástica que você já aprendeu na sua vida? Como é que é? Vamos lá, microfone na mão, vai falando para mim, desde o começo até o final. Desde o piá mais baixo até o cara mais top, que está lá em cima, na ponta da fileira do Everest. Vamos lá, quem que é o primeiro, quem que é o último? Se você não lembrar tudo, você começa ou termina. Sim. Quero ouvir, gente. Colaborador, olha só, ele desenterrou um agora aqui. Uau. Colaborador, assalariado. Colaborador, quem mais?
Lembra que eu não estou fazendo deboches, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a Bíblia fala de obreiro. Obreiro, a Bíblia coloca essa palavra também, na maioria das vezes, como um todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com o sentido. Gente, assim, ó, eu amo a palavra revelada e o Espírito Santo, mas a gente tem que tomar cuidado com o sentido das coisas, para a gente não criar uma doutrina em cima de uma coisa que não existe, tá? Fecha os olhos um minuto. Espírito do vivo Deus, o Senhor é livre e bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. A gente gosta das coisas técnicas, mas sem o Senhor não vai rolar, não vai ser bom, e a gente quer o Senhor aqui junto conosco. Opera no nosso meio, Espírito Santo. Ser livre de verdade aqui. E o Senhor sabe como é que é. Se o Senhor quiser se mover, não é para até de estudar. Não liga. Tá tudo bem. A gente te ama. Fala aos nossos lábios e corações em nome de Jesus. Amém. Bora, Maico. Colaborador. Cooperador. Nossa, tem esse também por cima, né? O que mais? Obreiro. Diácono. Isso. Vocês estão vendo que legal o negócio, cara? Você tem toda uma infraestrutura de como as coisas funcionam. Vocês estão vendo que interessante? Você tem toda uma infraestrutura de como tudo funciona. Não tinha posse, mas não é, isso é novo. Isso é novo, é da época agora, irmão. Só aposto que está atualizado. Eu recebi a última atualização da Apple, irmão. Bispo, dependendo dos ministérios, tinha, por exemplo, quem lembra do Renascer? Nós tínhamos o bispo e a bispa, né? Aí, por exemplo, quando você pega lá a Igreja Mundial do Poder de Deus, você tinha um apóstolo e a mulher não podia ser apóstola, ela era bispa. Não é isso? Existem coisas que são muito complicadas. Por exemplo, você falar assim, Wagner, dá para nós ungirmos mulher a apóstola? É complicado, cara. É complicado. É complicado. Nós vamos falar sobre isso nos ofícios. É algo complicado. Por que é complicado? Eu não recordo de nenhuma apóstola na Bíblia. Escrachadamente, não. Criaram rumores de que Madalena era uma. Criaram rumores. Pastoras, profetas, isso aí tem, de monte. Mas evangelistas, não. Só que quando nós partimos do pressuposto de quem faz é o Espírito Santo e como ele conduz a igreja, aí muitas coisas ganham conotações e possibilidades, desde que não seja algo que fira realmente a boa consciência da palavra, cara. Então, o que nós vamos ter que tomar bastante cuidado aqui agora, meus amores? É com isso. Vocês precisam entender o corpo do jeito que ele é, para você não continuar com aquela mentalidade religiosa de olhar para os ofícios locais ou os que produzem edificação como níveis hierárquicos, cara. Por exemplo, existem comentaristas falando que um bom diácono, sendo fiel, ele vai conseguir um novo nível para ele. Lembra de Estevão e Filipe, cara? Nossa, Estevão virou um mestre e Filipe um evangelista. Eles cresceram na fé. O que tem a ver, gente? Como diácono eles faziam as mesmas coisas. Milagres, sinais e prodígios como os apóstolos. Gente, é posição no reino. E ninguém é maior ou melhor do que ninguém, cara. Tanto que você vai perceber que o mesmo texto que a gente usa aqui para os apóstolos é o mesmo texto que nós usamos para os bispos. Desculpa, o mesmo texto que nós usávamos para os bispos é o mesmo texto que a gente usava praticamente para os diáconos. Você vai ver que as diferenças são muito pequenas, mas de responsabilidade, sim, muito diferente. Quem está comigo? Então vamos lá. O fundo 20% mais baixo, por favor. Vocês abriram a Bíblia onde eu pedi para vocês, por favorzinho? Então tá.
Enquanto nós conversávamos, minha Bíblia abriu, né? Graças a Deus. E o mais lindo, viu, gente? Minha Bíblia não estava abrindo, mas aqui ela abriu inteirinha. É milagre, tá, gente? Que eu não PG ela e ela... Enfim. Eu tô feliz por isso. Vamos lá, ó. Fiel é a palavra, e se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. O que nós já aprendemos nesse capítulo 1, nas últimas ministrações? Presta atenção. Os ofícios locais que são... Bora, gente, na ponta da língua. Locais que são... Diáconos, presbíteros e bispos. Isso, diácono, presbítero e bispo. Esses 3 ofícios locais eu posso aspirar, almejar, desejar. Você vai ver que a hora que nós entrarmos nos outros ofícios, que são os de edificação do corpo da igreja, esses a gente não almeja, gente. A gente, na linguagem correta, nós nascemos, tá? Nós fizemos de forma bem exaustiva a parte diaconal. Não sei se nós vamos entrar assim na parte do presbítero e do bispo, mas vocês vão entender o suficiente para vocês entenderem aonde vocês têm que chegar, tá? Verso 2. É necessário, portanto, aleluia, 2 vezes não, uma vez só, meu filho, por favor. É necessário, portanto, que o bispo, que o supervisor, é quase um gerente esse camarada aqui, gente. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Ou seja, eu vou conversar com vocês hoje. A parte diaconal nós temos o arquivo que eu prometi e vou entregar para vocês. Essa parte aqui nós vamos comentar sobre ele só, tá? Se precisar esmiuçar igual o diaconato, nós vamos fazer. Por quê? Porque eu vejo hoje muita falta de entendimento sobre o diaconato. E como não existem muitos e muitos bispos, então não há necessidade da gente dividir águas aqui hoje, tá? Bater capa para dividir águas, tá? Então nós vamos passar por cima. Olha lá, ó. O bispo, ele é um superintendente, um feitor, um fiscal, um gerente, um guarda, um bispo. Entenderam? Esse é o significado desse nosso amigo aqui, tá? Então vamos lá, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Quem lembra? Irrepreensível, esposo de uma só mulher. Quais são os sentidos? Quando se trata de ser irrepreensível, está falando de boa fama, está falando de boa índole, está falando de uma pessoa temperada, que a palavra dele não tem alteração, adulteração. Quando fala de irrepreensível, está falando de uma pessoa que tem um histórico do que ela quer e ela luta por aquilo. Não está falando de alguém que não peca, que não erra. Está falando de alguém que literalmente não tem o que se falar dessa pessoa. Está falando de uma pessoa que joga num time só, não joga em 2. Está falando de uma pessoa que realmente luta em prol da doutrina de Cristo, tá? Trazendo para o nosso contexto. Quando fala de esposo de uma mulher só, está falando que esse bispo é casado com a primeira mulher. Quem me entendeu, diga amém. Com a mulher da aliança dele. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é importante, tá? Quando fala de temperante, quem sabe o que significa isso? Hã? Sim. Temperante está falando de equilíbrio, igual a pastora está trazendo para vocês. Está falando de alguém que é sensato. Está falando de alguém que é sóbrio. Está falando de alguém que não bebe, não usa drogas. Olha que loucura. Está vendo como é que o sentido ele é bem mais amplo que a gente está imaginando? Está falando de alguém que não faz uso de nada dogmático. Eu vou longe agora, tá? Narguile, cigarro eletrônico,
Vai, por que você está falando isso? Gente, vocês não têm noção do que tem entrado dentro da igreja, a igreja tem se permitido a viver, tá? Por favor. Aí nós temos aqui sóbrio, que traz a mesma sensação, tá? Nós temos aqui o modesto, que a gente já falou um pouco sobre isso daqui. Você vê que todo bispo, ele é um baita de um pastor muito profundo. Depois disso aqui a gente tem o hospitaleiro também. Quando a gente fala de modesto, a gente está falando de um homem virtuoso. A gente está falando de um homem... a gente está falando de um homem educado. A gente está falando de um homem não mundano. A gente está falando de alguém... de alguém realmente de controle emocional. A gente está falando de alguém que sabe respeitar a posição que tem, sem sobrepujar alguém. Quem está comigo? Depois nós temos o hospitaleiro e apto a ensinar. Você vê que o bispo, ele é pastor. Tem que discutir, tá? Quando fala apto a ensinar, está falando de ter conhecimento e também paciência e amor naquilo que está fazendo. Quem está comigo? Quando fala de hospitaleiro, gente, está dizendo também daquela característica evangelística de amar as almas, mas também daquela característica pastoral de cuidar dessas pessoas. Você não vai ver um evangelista ganhando almas e acompanhando essas pessoas e discipulando elas, mas você vai ver um evangelista louco atrás de almas e brigando que tem que ganhar almas. Só que o evangelista, se ele não tiver equilíbrio junto de um pastor, a gente tem sérios problemas, porque ele vai encher um lugar, mas não vai ter gente para cuidar daquele povo. E Jesus diz para pregar o evangelho e para fazer discípulo. Evangelistas não fazem discípulos, entenderam? Mas podem. Mas quem constrói esse discipulado todo são pastores, cara. São bispos, são presbíteros, até com auxílio de certos diáconos. Tá clareando mais ou menos ou não? Aos pouquinhos nós vamos colocando os tijolinhos aqui, tá? Então, quando fala de hospitaleiro, tá falando de serviço, gente. Tá falando de cuidado, tá falando de... Você pensa em hospitaleiro, você já pensa normalmente no quesito de hotelaria, de receber pessoas na sua casa. Mas pensa no hospitaleiro como hospital. Olha que legal. Quem gostou? Por exemplo, hospitaleiro para hospitalidade, hóspede, você está entendendo? Mas pensa também nessa palavrinha com o sentido de hospital, como alguém que vai ajudar, como alguém que vai cuidar, alguém que vai servir, alguém que vai ceder a casa, alguém que vai ceder o tempo, alguém que vai ceder comida, alguém que vai ser educado, alguém que vai ajudar o estrangeiro, aquele que vai ajudar o estranho, aquele que vai... amar as pessoas que são de fora, tá? Então eu gosto da palavra hospitaleiro. Ela tem a ver com morar, ela tem a ver com receber, mas eu gosto de olhar isso aí como alguém que quer receber alguém doente. Por exemplo, na passagem do samaritano, ele foi muito hospitaleiro com a pessoa que estava deitada no chão. Aquela pessoa também precisava de um lugar para dormir, mas também precisava de cuidados, precisava de comida, precisava de alguém amando aquele estrangeiro, aquele forasteiro, aquela pessoa diferente para ela. Quem está comigo? No verso 3, olha que interessante, ó. Então a gente já aprendeu aqui, ó, que o bispo, ele é irrepreensível. Ele é homem de uma mulher só, ou seja, a vida sexual dele é ilibada, não é contestável. Ele não é o cara que fica olhando para as menininhas. Ele não é o camarada que está aspirando Wi-Fi sexual. Ele é uma pessoa séria, certo? O bispo, nós já vamos ver daqui a pouco, ele é uma pessoa experimentada. Então você não vai ver bispos novos, de pouca idade, e neófitos na fé. Pode esquecer. São pessoas que têm histórico de vida, já pastorearam durante tempo, já cuidaram de pessoas, são sóbrios no quesito de conselhos,
sabem lidar com circunstâncias e têm experiência por passarem problemas. É aquele camarada que já recebeu pessoas dentro de casa e viu como é que é lidar com essa situação. Quem está comigo? Depois você tem aqui o versículo 3 falando uma coisa tremenda lá, ó. Não dado ao vinho. Fala para o seu irmão, 0 de álcool. Outra coisa também que é absurda, tá, gente? A maioria das pessoas que estão em posições como essa são pessoas grosseiras, cara. São pessoas fortes ao falar. Falar para o seu irmão um erro gravíssimo. Quando a gente pega a palavra aqui não violento, olha que interessante. Repara que está escrito não violento, depois porém o quê? Aqui está escrito cordato na minha. Olha que interessante, tá? Quando você fala de violento, está falando de brigão, de sair na pancadaria. Só que a gente tem que entrar no contexto também, tá? Quando você chega aqui no cordato ou no cordial, olha que interessante o sentido dessa palavra, ó. Você vem lá, ó. Não dado ao vinho, não violento, porém cordado, manso, moderado, sossegado, equitativo, afável. Você pega ali aquele sentido da pessoa mais calma, serena e tranquila. Uma pessoa amável, tolerante, gentil. Meu Deus do céu, gente, eu vou brincando de dicionário com vocês aqui agora. Quando você vai para o contexto, repete comigo, contexto. Não violento, o que você pensa? O cara é um cara que não é para dar porrada também. É um cara que não vai sair no tapa com os outros. É uma pessoa com equidade, uma pessoa, sabe, equilibrada. É uma pessoa que não vai chamar os outros na porrada. Você está entendendo? Você não vai brigar com o Uber, você não vai brigar com o taxista, você não vai brigar com o porteiro da escola. Um dia para trás chegaram lá na escola dos meus filhos. O cara falou assim, a carteirinha por gentileza? O cara, ele é meu filho. Foi tudo bem. O senhor está me dizendo que ele é seu filho. O seu filho pode dizer que o senhor é pai dele. Mas eu recebi ordens para eu identificar o senhor como pai através da carteirinha. O porteiro está errado, gente. Ai, meu Deus do céu, te falar uma coisa. Você está entendendo o que é não violento aqui? Não está falando só de alguém que sai na porrada, está falando de alguém, linguajar, jeito de falar, agressividade na fala, gente. Você está entendendo? Wagner, dá vontade de brigar com o porteiro? Dá, gente. Pior que dá. Dá sim. Você não tá vendo que eu sou o pai do rapaz aqui? Não, rapaz, pelo amor de Deus. Dá vontade. Só que imagina que se alguém chegar ali dizendo que é pai do seu filho, aí o porteiro libera? Aí como é que você vai ficar se ele não for desse jeito que ele foi com você, com um cara estranho? Você está entendendo que aqui está dizendo que o bispo ele é sóbrio, ele é temperante, e também está dizendo que ele é não violento, mas porém cordial, sóbrio, gentil, manso, moderado, sossegado, afável. É saber lidar com a circunstância com gentileza, gente. Quem tem iPhone que levanta a mão? Quem já precisou do serviço Apple Care? Suporte técnico da Apple. Quem já ligou lá alguma vez? Liga, por favor. Liga lá. Ah, Wagner, você está fazendo propaganda da Apple? Tô, de graça. Liga lá. Liga para o suporte da Samsung. Liga para o suporte da Xiaomi. Liga para o suporte da Motorola. Liga para o suporte da LG. Liga para quem você quiser. Agora liga no suporte da Apple para você ver. Está escrito em 10 segundos ligaremos ao Senhor. Antes de 10 segundos já estão ligando no seu celular. Atende uma pessoa a mais incrível do mundo do outro lado, gente. Falta ela enfiar a mão por dentro do telefone e fazer uma massagem aqui no seu escápulo aqui ainda, enquanto ela conversa com você. É uma educação do tamanho do planeta. Eu lembro de um dia eu ligar chateado, falei, gente, o moço trocou a tela do meu computador e o trap, enfim, o hard, enfim, o treco aqui onde vai... O trackpad do meu Mac e minha tela parou de funcionar. Puxa vida, eu tô muito chateado. A moça,
Eu imagino o quanto tem sido complicado para o senhor. Realmente deve ser horrível saber que você foi trocar uma tela. E eu falei, gente, ela tá me consolando, cara. Eu falei, moço, é o seguinte, eu tenho uns boletos para pagar também. Eu tô uma tristeza. Eu tava conversando com um amigo também, não tava indo muito bem, não. Mas você vê que a pessoa tem sabedoria, ela é temperante, ela é sóbria. Ela é cordial, gente. Ela é afável. Você está entendendo? Não importa o que você está recebendo, você está entregando cordialidade, amabilidade. Você está conseguindo entender? Não dá para ter essa figura de um bispo monstruoso igual a gente tem hoje, cara. Esses caras carrancudo, velho. Nada contra os que tem uma barriguinha, não, mas por favor. Cara brabo. Não quero falar, não. Você vai pro campo, dá licença pra mim, por favor. Irmão, falei pra dar licença, irmão. Cara, isso aqui não é bispo, não. Isso aqui é um monstrinho disfarçado de bispo. Vocês estão me entendendo? Olha as características que a Bíblia pede pra esse camarada ser. Afável, gente. Alguém muito mel. Vocês estão entendendo? Então, olha o contexto, ó. Não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de porradaria, briga, dissensão, contenda. Então, olha as 3 palavrinhas mestras aqui, ó. O cara fala bem, é educado, estão chegando nele, brigando com ele, plantando bananeira, fazendo um inferno com ele, e ele devolve o quê? Favo de mel, irmão. Borboleta colorida voando. Esse é o bispo. Porque o cara é sóbrio, amigo. É experimentado na vida. É aquele cara que sabe que aquilo é só ansiedade da pessoa. Sentei com o irmãozinho hoje aqui e falou, cara, minha cabeça... Eu falei, calma, filho, eu já fui assim também, relaxa. É idade. Relaxa, cara. Daqui a pouco você vai ficar bem. Já passei por isso aí, filho. Relaxa. E até o dia de hoje ainda passo. Calma. Respira fundo. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Tá entendendo? Então você vai vendo que com o passar dos anos, essa maioridade, tá? Que eu confesso para vocês que eu não a tenho, essa maioridade vai dando a boa experiência ao bispo. Vai dando para ele essa capacidade perceptiva. Vai que você tem idade para bispo? Mais ou menos por aí. Mas é importante que vocês entendam isso. São pessoas realmente aptas. Aptas. Quando fala de apta, está falando de conhecimento e está falando de sabedoria de como lidar com esse conhecimento, cara. Então, olha para você ver a tríade tremenda, ó. A pessoa, ela está pronta para ensinar, ela não é mexida, ela não é incumbida a nenhum tipo de droga dogmática, tá? Nem remédio controlado. Oh, glória! Se eu deixo passar isso aqui agora, eu fico triste, hein? Diazepam, Lorax, um monte de remédio que a galera toma. Nada disso. Nada de remedinho para dormir, não, irmão. Se você não consegue ter controle emocional, como é que você vai ter controle da igreja? Você não consegue administrar muito bem a sua casa, como é que você vai cuidar da igreja, amigo? Vocês estão conseguindo entender ou não? Qual que é a ideia do bispo? Aí vem lá a brincadeira, ó. Ele não usa droga de nenhum tipo de coisa, inclusive essas drogas psicológicas, psicossomáticas, que vêm por psiquiatra, tá? As crianças, por favor, bem quietinhas, por favor. As crianças ouviram? Por favorzinho, bem quietinhas. Vocês vão falar por mímica, por favor. Vocês são lindas, mas calma. Então vamos lá, ó. Inimigos de contendas. Olha lá, ó. Não violento, cordato, inimigo de contenda. Se eu não sou briguento, não sou a pessoa que vai ficar levantando a voz, você tem que ser o cara da paz, cara. Esses dias eu andando de carro, o cara, motoboy, vai e encosta no carro, velho. Primeira coisa que eu perguntei para ele, o senhor tá bem? A minha moto é exclusiva. Eu falei, moço, o senhor tá bem? Não, tô bem, né? Que bom que você perguntou, né? Gente, ele encostou na moto, amassou o carro, eu fiquei com prejuízo.
E eu tive que escutar que a minha moto é exclusiva. Vocês estão conseguindo entender? O cara foi embora, não amassou nada. Deve ter xingado até a 8ª geração da família da minha mãe. Fala pro seu irmão, o fato de ter razão não dá o direito de um bispo ser violento, não cordial e amigo de contendas. Quem me entendeu? Quem lembra uma história que eu contei minha mesmo aqui para vocês há um tempo atrás, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, que eu estava chateado, que eu estava vivendo uma fase muito pesada, muito pesada, e eu sempre ando com um canivetinho dentro da minha bolsa, que meu amigo, não tem hora, você precisa cortar alguma coisa, então você tem ali uma faquinhazinha. Quem já passou isso aí que é homem já? A minha tem aperta, parafuso, alicate, qualquer coisinha, aquele multifuncionalzinho que salva uma hora, salva de um jeito que você não acredita. Às vezes nós fomos na praia uma vez, com o que nós cortamos as frutinhas das crianças? Com a minha faquinha. Cortamos ali ficou tudo melado, né? Mas tá bom. Cortamos ali manga, aquelas coisas tudo. A gente fez nossa farofa para isca ali, na bênção de Deus. Um dia, nesses dias de atribulação muito pesada, foi quando eu estava num vale muito profundo, aconteceu uma cena tremenda. Deus falou, Wagner, não, deixa o canivete aí, seu multifuncional aí. Eu falei, mas por quê? Deixa aí, rapaz. Eu falei, Deus, o que tem? Tem nada a ver. Ele falou, não leva. Eu falei, tá bom, só não vou levar porque o senhor está pedindo. Guardei. No meio do caminho, um argentino começou a discutir comigo na rua, cara. Falei, amigo, calma. Tentando falar os palavrão nossos aqui, né? Porque eles gostam dos palavrão da gente, né? Misericórdia. Falei, amigo, você tá no meu país, você abaixa a bola? Eu tava bravo já. Quer vir? Falei, rapaz, você não chama não que eu vou, rapaz. E, gente, eu tinha perdido completamente a sobriedade da vida. Wagner, quantas vezes que você fez isso na sua caminhada cristã? Uma. Essa. Que eu tô lembrando agora. Se alguém lembra de alguma outra história, você me lembra, mas eu acho que é só essa. O que eu tava fazendo, gente? Eu tava enfiando a mão dentro da minha bolsa, sem eu nem perceber o que eu estava fazendo. Aí o Espírito Santo, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. Eu vou, presta atenção no que você está fazendo. O que vocês acham que eu estava procurando? Olha que loucura, cara. Estava procurando a espadinha. Feito eu procurar a espada. Eu estava procurando o canivete. Na falta da espada, eu estava procurando o canivete. Qual aquelas bíblias missionárias dos Gideões? Não, irmão, canivete mesmo. Mano, mas me bateu um gelo no coração, cara. O Espírito Santo, o que você está fazendo? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, cara? O cara, vem! Eu falei, não chama não que eu vou, irmão. Subiu o vidro. E eu vim de um passado onde levar desaforo para casa era pecado. A cotovela do seu irmão, diga para ele, o Wagner estava tão dolorido, passando tanta pressão, que seria maravilhoso forrar em alguém. Gente, de verdade mesmo, arrancar a Argentina dele no tapa. Se eu pegasse aquele cara naquele dia, eu acho que eu bateria tanto nele. Wagner, por que você está fazendo questão de se expor desse jeito? Pessoas assim não servem para ser líderes do Evangelho. Quanto tempo durou essa loucura? Durou só aqui, ó. 3 palavras fortes. Amigão, baixa a bola que você está no meu país. Essa eu falei. Porque todos que recebem, infelizmente, argentinos aqui dentro, sabem que uma boa parte deles são muito mal educados. Completamente diferente dos uruguaios. Os uruguaios são um doce de coco. São incríveis. Mas uma boa parte, não todos, mas uma boa parte dos argentinos são muito mal educados. Por que eu estou expondo isso aqui para vocês, queridos? Se eu almejo o episcopado, eu preciso de vigilância. Eu preciso ser sóbrio. Eu preciso entender que essa caminhada diaconal é para me preparar para isso sim. Para eu ter equilíbrio, cara.
para eu saber que não dá para eu ser um admoestador das emoções da igreja se eu não sou nem das minhas. Que numa oportunidade como essa, que eu deveria ser luz, eu parado dentro do carro, falei, gente, eu sou filho de Deus, o que eu estou fazendo, cara? Eu falei, Deus, eu sou um ministro do evangelho, o que eu estou fazendo? E tem horas, cara, que você está tão mergulhado nas suas razões que você acha que você não está fazendo nada de errado. Quando tiver o seu irmão, diga para ele, um bispo não é violento, não é de briga, não é de voz forte e nem de voz para gerar confusão. Ele é cordial, manso, voz branda, moderado, sossegado, gentil, tolerante, afável, amoroso. Wagner, o que você deveria fazer com o argentino? Hey, Galabassuri de Comanai. Falei, oh, aleluia, irmão. E aí, namorada? Falei, não, tô ocupado agora. Orando por você, meu filho, tá tudo bem. O senhor quer passar? Pode passar. O senhor passa e eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, vai com Deus. Eu não estou dizendo que não possa passar sentimentos na cabeça de vocês, ou no coração de vocês. Eu estou dizendo que você precisa tratar para que eles nem nasçam dentro de vocês. Entenderam? A gente começa regredindo assim, ó. Primeiro com a atitude, depois com o silêncio, depois com a mente, depois o coração, depois nem passa mais. Quem ouviu? Vamos de novo? Primeiro você dá porrada, depois você agride com palavras, depois você fica só quieto, mas está matando o camarada por dentro. Depois você para de matar aqui dentro, mas aquele sentimento ruim ainda está aqui. Depois o sentimento ruim para de acontecer. Depois não acontece mais nada. O que brota dentro de você chama-se misericórdia e amor. Esse retrocesso é para todos, mas essa estabilidade é para quem quer ser um bispo na casa do Senhor. Estão comigo ou não? Inimigo de contendas, zero de briga, fechou. Não avarento. Agora o pau pegou. Como é que a gente descobre quando o ministro ele é avarento e quando ele não é? Bora, minha tesoureira. Bora, minha diaconisa. Quando ele retém só para ele. Quando ele retém só para ele. Boa frase. Descobre aí, daqui. Pode falar, linda. O que eu tô vendo aqui é, na verdade, o significado, né? De uma pessoa não avarenta. O que seria o avarento aí para ti? Que não ama o dinheiro. Que não ama o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que aconteceu? Mas tá dando microfonia aqui, ó. Hã? Alguém aí, algum microfone tá dando microfonia. Talvez o volume tá muito alto. Repara para você ver que tá falando que não ama o dinheiro, não cobiçoso. Esses são os sentidos dos lexos, tá? Mas o que é importante você entender sobre avareza? Quando você quer algo, idolatra aquilo, cara. Quando você almeja alcançar alguma coisa. Lembra que Paulo fala que nessa busca incessante, muitos se perdem na fé? Está aqui embaixo que ele já fala sobre isso. Então, a avareza, ela traz o sentido, gente, de você estar tão vidrado em ter coisas, em conquistar coisas, em posições sociais, que você esquece dos verdadeiros princípios. O apóstolo Paulo falou, amigão, tendo o que comer, o que vestir, estejais satisfeitos. Mas tem hora que a gente precisa de Jesus demais de alguma coisa. Esse tempo atrás eu estava lá, Deus, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de calça, eu estou precisando de blusa, eu estou precisando de qualquer coisa, de cueca, Deus. Até naninha, se o Senhor quiser me dar, eu estou querendo, aleluia. Chupeta também. Funcho. Quem lembra? Nossa, Deus, gente. Ninguém nunca colocou bico no funcho? Que é isso, gente? Chicória. Fuxicória, funcho. Fuxicória. Exatamente. É o pozinho docinho. Que aí a mãe fala, nossa, isso é calmante. É calmante, não é doce que tá dando pra sua criança, minha filha. Faz isso não, você vai matar a sua criança. A carga de carboidrato simples, vai arrebentar com a criança, viciar ela no açúcar, pode despertar dentro dela até diabetes. Diabetes, que é a esposa do diabo, a diabetes. Lá vem eu, né, gente? Oh, meu Deus. Eu não me aguento.
Então o que que pega aqui dentro? Quando trata de avareza, tá falando de condição de coração, cara. Como você enxerga essas situações. Agora imagina um bispo que é o gestor, supervisor daquela situação toda. É dinheiro, é posição social, são presentes que nós recebemos, são coisas... Cara, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você vai começar a se preocupar com o quê? O que nós chamamos de vidão. A Cotovela chamou, diga para ele, Deus deu um carro muito bom pro Wagner. Não é o que eu estou andando hoje, tá, gente? O que eu estou andando hoje é passageiro. Vai voltar a ser esse bom de novo. E eu lembro de um dia nós trabalhando, servindo, feito um doido, aquela correria, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Gente, eu estava em condição de dirigir. Eu não faço loucura. Mas eu não sei o que aconteceu, cara. Me baixou uma soneira louca dentro do carro. Presta atenção. Eu acordei com o barulho. Eu falei, que é isso, cara? Acordei assustado. E o pior que foi eu e meu copiloto junto, né? Porque eu sempre dirigi com alguém. Nós dois foi junto. Que isso, mano? Eu falei, varão de Deus, o que aconteceu? Eu não fiz a curva, o carro fez sozinho. Há uma ação espiritual? Lógico. Anjo, Espírito Santo, quem for, sim. Mas o carro entrou, o carro percebeu que eu não fiz a curva. Ele começou a acionar todos os sistemas de tecnologia dele para poder fazer a curva para mim, para eu não bater o carro. A Wagner, então, isso é carro de ministro do evangelho. Não, mano, é carro pra qualquer um, cara. Se for nos Estados Unidos, qualquer um anda com um negócio desse. Nos Estados Unidos, todos os carros têm direção hidráulica, vida elétrica, trava elétrica, sistema de tração, controle de tração, ABS, EBS, tudo com TS que você pode imaginar. Ninguém faz o L. E vai tudo desse jeito, aleluia. Entendeu? Entendeu? Lá só faz o B, que é coisa boa. Então, o que eu quero que fique claro pra vocês, gente? Existem certas coisas que elas são importantes. Existem outras que são importantes também pra gente não se machucar. Você entende? Até aí tá tudo bem. Agora a pergunta é: como que o coração do ministro tem que andar? Como que o coração do bispo tem que existir quando a questão é avareza? Por exemplo, a Jaira disse uma coisa interessante. Ele não quer só pra ele. Sim. Como é que você mede o coração de uma pessoa nesse aspecto? Como é que você olha para esse líder? O que ele está disposto a fazer em prol do evangelho? Qual é o histórico de loucura que esse cara já fez? Qual que é o histórico de loucura que ele permanece fazendo? Você entende? Ele aproveita das circunstâncias da igreja para fazer dinheiro para ele. Ele está se enriquecendo constantemente, sem perceber o equilíbrio que ele precisa ter de estar com as pessoas. Por exemplo, todos aqui me conheceram com um carro bom. Verdade ou mentira? Aí, olha pra você ver como é que o cenário às vezes fica um negócio engraçado. Quando eu precisei andar a pé, porque eu passei uma fasezinha bem difícil, tá tudo bem. Aí se eu volto a andar com o mesmo carro que você me conheceu, eu sou avarento? O que você acha? Você conhece a história de como que esse carro chegou? Você conhece a história de como que o celular chegou? Você conhece a história de como a roupa chegou? Você conhece a história de como foi isso, aquilo? Gente, eu usava uma cueca importada, muito top, cara. Top, meu, assim. Você comprava 5 dela por R$20. É a Boutique F, a feira. Eu comprava peça íntima na Renner, gente. Nossa, que chique, compra lá. Você vê que delícia que era na época? Era um pacotão que vinha assim, irmão, umas 700 cuecas assim. E era impressionante, era 2, 3 meses. Você já devia ter jogado fora desde o primeiro. Numa das viagens eu ganhei de presente de uns irmãos uma linha italiana. Nossa, que chique. Faz 6 anos que eu uso a mesma. Quando Vera chamou, diga pra ele, a mesma. Pra você não ficar apavorado, a gente usa, lava, pendura e usa de novo, tá? Gente, eu sou ministro do evangelho, gente. Você acha que eu vou perder uma dessa de fazer você rir? Nunca. Nunca eu vou perder uma dessa. Você acha que eu não vou botar você pra ficar pensando, sério, ele nunca mais tirou? Isso aqui faz parte da descontração, isso aqui faz parte do show. Então, o que vocês têm que entender, cara? Tem certas coisas que é sensatez. Não tem nada a ver com vaidade. Entende?
Você pega um perfume que é bom, cara, você põe ele, e se você brincar, você lava a camisa, ele volta com cheiro ainda. Você tá entendendo? Tem negócio que você passa no cabelo que, pelo amor de Deus, 40 produtos não dá um daquele que você usou. Tem tênis que você compra, que você usa metade da vida. Eu tentava explicar isso pro meu pai. Falei, pai, você me compra esse tal desse Quixute e esse Bamba, uns 10 deles. Não é mais fácil comprar um tênis bom de uma vez? Quem tá comigo? Meus filhos hoje eu compro para eles algumas. Hoje eu não tenho comprado para os menores tênis de marca, mas eu tenho tentado comprar alguns bons. Por quê? Porque depois que acabar para eles, tem outras crianças no nosso meio que vão usar coisa boa. Como a gente faz? Pode ir aqui, olha. Nessa palavra avarento também entra aquele princípio, né, de tirar a ideia de dono, né? Uma vez você ministrou que nós somos mordomos de Deus aqui na terra. É isso aí. Como que essa pessoa gesta esses bens? Como que funciona? Você vê a avareza na pessoa quando ela está presa em alguma coisa. Eu não estou falando de ser insensato. Tudo que está na mão você sai soltando. Não é disso. É ter sabedoria e sobriedade. Saber separar as coisas. Eu lembro, gente, que alguns anos atrás eu tinha ofertado mais de 50 mil reais de telefone, cara. De tantos telefones, de iPad, de tablet, de tudo que você podia imaginar. Aí Deus me deu um telefone e falou, Wagner, você não oferta mais. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não quero mais essa oferta. Eu falei, por que você não quer? Se eu quisesse, eu te pedia. Porque ele começou a perceber que eu comecei a perder o equilíbrio com aquilo. Então não é uma questão de estar preso, tem uma questão também de saber ter, ouvir, não fazer as coisas emocionalmente mexido. É ter sobriedade. Então, aqui ela está tocando uma coisa interessante sobre a questão de ser mordomo das coisas. Queridos, um bispo, ele precisa não estar preso em nada dessa terra. Toma nota disso em nome de Jesus Cristo. A avareza vai ser instalada no coração de um bispo quando ele deseja ter coisas mais do que cuidar de pessoas. Quando ele deseja conquistar coisas mais do que conquistar coisas em Deus. Esse tempo atrás eu pensei, falei, Deus, aquele coach ali, ele fala de um monte de coisa que ele quer. E sabe o que eu acho engraçado, Deus? O senhor pega mal de eu falar pro senhor assim, escrachado? Agora eu vou conversar com vocês, bem, eu converso com Deus, tá? Vou fingir que vocês não estão aqui. Filho, Deus, ele tem bilhões de reais na conta. Mas ele faz de tudo para ter o que o senhor me deu. E ele não tem. Eu falei, Deus, agora como é que a gente resolve? O tempo que ele gastou para fazer aqueles bilhões, eu gastei para ter o levanta e anda. A diferença é, será que hoje ele tem tempo para correr atrás disso? Qual foi a prioridade que ele gastou no longo da vida dele com isso? Quem me entende? Quando fala de avareza, gente, fala de colocar dinheiro em primeiro lugar o tempo todo. Fala para o seu irmão, você precisa de recursos para governar. Desde que ir atrás desses recursos não tomem tempo de governo seu dentro do corpo de Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Eu não posso gastar tanto tempo assim correndo atrás do dinheiro, gente. Dinheiro esse que eu deveria deixar Deus me sustentar e cuidar de mim. Hoje a maioria desses gestores e coaches que você vê no dia de hoje, eles falam daquela básica plano de reserva. Eu não estou dizendo que isso não é errado, gente. Eu estou dizendo que você não tem que aprender a poupar, a ter sabedoria, a investir, a multiplicar. Eu já preguei isso aqui para vocês. Eu estou dizendo que não faz sentido você gastar ao longo da sua vida em cima disso o tempo todo, sendo que a Bíblia não te pede para fazer isso, cara. E quando fala de avareza, está falando de tudo isso que nós estamos fazendo. Eu estou gastando mais do que o tempo hábil para falar de uma palavra aqui dentro, para vocês poderem entender. Hoje a maioria dos ministros... Gente, eu vim de um passado onde o pastor era pobre. O ministro andava de havaiana, ponta de pé. Você conhece a havaiana ponta de pé? Porque o carcanhar já comeu. Eu vim de uma época onde, cara, o terno era uma vez no mês ou todo dia o mesmo. Que corria o risco do anjo vir buscar, levar o terno confundido. Porque o terno estava de pé, o crente estava deitado.
Você está entendendo? Eu vim de uma época onde o cristão não tinha recursos financeiros. A música cristã era horrível. O entretenimento cristão era terrível. Você pega algumas músicas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, cara, não tem essa pegada de hoje em dia. Hoje você tem groove, hoje você tem soul, hoje você tem um monte, cara. A música cristã, gospel, ficou um negócio que o mundo começou a gostar para poder ganhar dinheiro com a gente, cara. Fazer da gente produto. Hoje você vê ministros mega multimilionários, bilionários. Você fica assustado de ver o quanto de dinheiro que esse povo tem. Agora, o Cotovelo chamou, diga para ele, o problema não é o quanto o ministro tem. É o que ele faz com tudo que ele tem. Jesus disse, eu tenho ouro, tenho prata, vem pedir dinheiro para mim, para você se enriquecer. Você está conseguindo entender? Não faltou nada para Jesus quando ele caminhou aqui, nem um real. Então, a avareza, gente, está na condição de coração. Está em como eu gasto o meu tempo e como eu estou gestando esses bens. Sabe aquela ideia? Eu quero ter uma igreja top para mim. Eu quero o microfone de ouro. Eu quero... Cara, peraí. O que eu posso fazer através desses recursos para que pessoas sejam alcançadas? O que eu posso fazer através desses recursos para que pessoas sejam tocadas? Vocês sabem que eu zelo por excelência aqui dentro. Quem está nos assistindo ali dentro, nos assiste em alto, bom tom. Imagem de altíssima qualidade, som de altíssima qualidade. A gente zela por isso. Você entende? Mas não faz sentido a gente começar a construir palácios, sendo que ele não pediu para a gente fazer isso aqui. Vocês entenderam ou não? Estão comigo ou não? Não adianta, gente, eu estar andando de carro do ano e eu não poder servir pessoas para que elas saiam da pobreza onde elas estão. Quem está comigo? Eu ainda vivo de aluguel, ainda pago casa de aluguel ainda. Quem acredita que se eu não quisesse eu já poderia estar em casa própria há muito tempo? Ô, gente, se não, hein? Se não. Deu para entender um pouquinho, gente? Isso passaria horas para eu só sobre isso aqui. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ó que top. Que governe bem sua própria casa. O que significa governar bem a casa? A casa tem horário para acordar, para dormir, para almoçar, para tomar café. E esse governo vem dele, criando ambiente para a esposa governar. Tem água, tem luz, conta paga. Os filhos têm roupa. Cadê os maridos aí, ó? Filho tem roupa, tem cueca, tem meia. Vira e mexe, tem que ir lá minha esposa. Amor, foi. Eu já sei o que ela vai falar. O que ela vai falar, Wagner? Os meninos não têm roupa. Mas as crianças crescem, cara. Minha filha falou assim, pai, quando ela fez assim, a blusa veio parar aqui, ó. Eu falei, meu Deus, gente, esses dias tava cabendo. Hoje meu pai foi olhar o João, que tamanhão que você tá, cara. A gente não percebe que ele tá crescendo junto com a gente. Vocês estão entendendo? Então, governar bem o lar é dar ambiente de governo para o cônjuge e se certificar de que tudo está indo bem, espiritualmente e fisicamente, gente. É o camarada que ora e intercede pelos seus filhos. É o cara que cuida das contas, das finanças, dos investimentos, da multiplicação do lar. É o cara que não é pacato, preso na terra, acomodado. Ele quer proporcionar o melhor para a família dele, sim, senhor. Ele está preocupado se a calcinha da mulher já virou um fio na frente e atrás. Tá vendo? Tem homem que está me escutando, nem entendeu o que eu quis dizer aqui. Mas a mulher entendeu o que eu quis dizer, ué. A calcinha, depois de um tempo, filho, ela fica tão ruim que ela vira uma cordinha assim só. Misericórdia. Governar bem o lar, gente, traz a conotação de energia, água, luz, escola, roupa, passeio, alegria, diversão, sem ser um cara chato. Entendeu? Alguém que sai para se divertir, que se diverte, que brinca,
Estão entendendo? Alguém que traz alegria para o lar, faz o lugar ser bom, é ambiente de segurança para a esposa. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Tem alguém aí ou não? Com essas informações, vocês conseguem olhar para uma liderança e saber se ela é doente ou não, gente. Vocês conseguem não ser doentes diante de outras pessoas, tá? Criando os filhos sob disciplina. O que é disciplina? Extrair o melhor potencial, dar capacidade para essa criança de governo pessoal das suas próprias emoções. Até eu estava explicando hoje uma família aqui dentro sobre a questão que eles perguntaram, Wagner, e o homeschooling? O que é melhor, faz homeschooling ou faz escola? Eu falei, depende. O homeschooling é interessante, mas vai chegar uma certa hora que essa criança vai ter que ter convívio social. Pode ser que ela fique chocada com aquele convívio. Dentro da escola você tem uma vantagem. Você vai tratando a evolução da criança aos poucos. Porque aos poucos ela vai te trazendo um monte de BO para você resolver. Tem prós para um lado e para o outro. Contra para um lado e para o outro. Entenderam? Então criar sob disciplina, gente, é desenvolver dentro dela as capacidades pessoais. É trazer para ela limites. É trazer para ela horários. Não quero sentar na cadeirinha, meu filho, mas precisa, não tem o que fazer, cara. Entendeu? Não gosto de comer, mas precisa. Salgado primeiro, doce depois. Entendeu? Nível de açúcar, bebida refrigerante, se bandaiada de salgadinho, aquelas coiseiras todas. Gente, esse é o governo do bispo, do pai. Agora vem comigo aqui, ó. Que governe bem a sua própria casa, tá? E tenha seus filhos sendo criados sob disciplina com todo o respeito. Ó que legal, cadê os pais aí? Diga eu. Já ensinou seu filho a tomar bênção? Já ou não? Tá ensinando seu filho a falar Senhor, Senhora? Tá ensinando seu filho a reconhecer quem é sua esposa? Esposa, você está ajudando seu filho a reconhecer quem é seu marido? Você está entendendo o que é criar com respeito? Sabe aquela ideia? Eu fui ensinado que quando tinha duas pessoas conversando, eu tinha que pedir licença, porque eu estava interrompendo a conversa quando eu passava no meio. Gente, com licença. Me perdoa? Posso passar? Posso entrar? Posso abrir a geladeira? Gente, todo mundo sabe quem é meu amigo aqui dentro, meu amigo pessoal. Eu tenho toda a liberdade na casa dele. Esse dia eu estava na casa dele sozinho. Eu vim dirigir, peguei um Red Bull lá para eu tomar. Não faça hábito disso, que faz mal, mas naquele dia não tinha outra opção. E mandei mensagem para ele, falou, cara, eu peguei um aqui. Ah, pelo amor de Deus, essas coisas você não precisa nem. Precisa sim, cara. Isso chama-se respeito. Quem me entendeu? Respeito, gente. Aí vem aqui o 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de... Você está entendendo que o que você vive dentro da sua casa é o reflexo do que você vai viver dentro do corpo de Cristo? Por que nós temos igrejas doentes? Quero escutar a resposta. Bora? Fala alto, cata o microfone e fala, meu lindo. Igreja doente pode ir na casa dos pastores que eles são doentes, cara. Os líderes são doentes. Não tem que discutir. Eu estou falando de igreja doente, eu estou falando de igreja com problema, porque igreja com problema sempre vai ter. Sempre. Sempre. Então não mistura uma coisa com a outra. Eu estou falando de igreja doente. O problema entrou, se alastrou e está vivendo ali dentro. Está daquele jeito e pronto. É um usando microfone para dar indireta no outro. É um brigando com o outro. Você não vê pessoas tentando pacificar. Você vê pessoas tacando fogo, atirando fogo. Quer ver uma coisa? Quer descobrir se você está doente, se você não está? Ontem eu sentei com duas líderes. E uma estava elogiando a outra, falando assim, olha, a minha líder me ensinou a sentar para tomar café e não falar mal de ninguém. Eu tinha esse hábito, Wagner. Eu sentava, eu já começava a falar mal dos outros. Mas não era falar mal, eu comentava sobre as pessoas.
E ela me ensinou a gente não fazer isso. Que ela aprendeu no ambiente de relacionamento que não era assim que fazia. Que nós precisávamos preservar a vida das pessoas. Eu vou dizer a professora, mas não vou dizer a aluna. A professora é a Kelliane Reis. Ela começou a admoestar a irmãzinha, explicando para ela como que ela deveria conviver no longo do dia dela, numa mesa. Quem está comigo? Fala para o seu irmão, os princípios iniciam e criam fundamentação em casa. Vocês estão conseguindo entender? Agora, o que o texto está dizendo aqui que o apóstolo Paulo fala? Ó, pois se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja, gente? Não faz sentido. Sabe o que eu acho interessante do bispo? É que o filho do bispo, ele é crente. O filho do bispo, ele anda com Deus. O filho do diácono tem que ser admoestado. Bom, o filho do bispo, ele é cristão. Você está entendendo? Ele já é um fruto no evangelho. Estão comigo ou não? Não seja novato, neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, subir para a cabeça. O cara é novinho, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de coisa. Meu amigo, não dá certo. Por isso que você que está chegando aqui há pouco tempo, é novo, não pensa você que você vai sair fazendo alguma coisa, porque você não vai. Não vai. Você vai ficar de aspirante ali um tempão. Fala para o seu irmão, estrutura neófita é uma perna para te dar uma rasteira, ou o seu próprio pé para tropeçar. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Para ser bispo, gente, tem que ser uma pessoa que tem uma vida ilibada, uma pessoa bem falada, uma pessoa de índole, de respeito. Vocês estão entendendo? Teve uma imagem que eu vi na internet que eu achei tão interessante. Fernandinho Beiramar parado numa tribuna dando como é que chama? Prestando depoimento. Isso. E ele apontou pro Bolsonaro e falou assim, ó, você é um dos únicos diferentes que não tem envolvimento com o tráfico. Igual o resto. Vocês estão conseguindo entender? Quando você começa a pegar o mal da testemunho do bem, gente, é porque o negócio tá feio mesmo. O negócio tá bom demais. Então entenda uma coisa. Quando você planta o bem, luta pelo que é certo, todo mundo ao seu redor vai reconhecer isso. Agora, quando você é um dentro da igreja, um dentro de casa e um dentro do comércio, é outra coisa. Eu acho maravilhoso. Os ministros são crentes aqui dentro, mas vai pro comércio, os caras desvia, se perde completamente. Compra de forma ilegal, faz de forma ilegal, faz de tudo quanto é jeito que você pode imaginar do jeito errado. Vocês estão conseguindo entender? Ter boa reputação significa que de verdade a vida ali fora te experimentou e você tirou 10. Você entendeu? Conforme você vai ficando popular, é meio que você se torna obrigado a ser uma pessoa justa, porque sempre vai ter alguém te observando. Mas cara, Deus está te vendo o tempo todo, Ele quer saber como que você se comporta diante das circunstâncias. Lembra que relacionamento é como o seu coração se comporta diante das situações. E aqui está dizendo justamente sobre isso, sobre a questão das coisas subirem para a cabeça e você sair fora da casinha completamente. Por isso não dá para ter bispos novos, novatos. Agora tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre bispo aqui também, são importantes para a gente poder fechar. Depois a gente já vai entrar na questão dos diáconos, né? Nós temos hoje muitos bispos, gente, que são assim, líderes que se assentam numa cadeira de autoridade muito grande. São bispos que eles trabalham de uma gestão muito forte, sabe? São pessoas ricas, são pessoas que têm inúmeras igrejas aos pés, muitos e muitos líderes juntos.
E são pessoas que, com o passar do tempo, eles trocaram a administração, a gestão, no lugar da palavra de Deus. São pessoas que foram perdendo as características, se é que um dia eles as tiveram. Quando Paulo menciona cada um desses termozinhos, como por exemplo, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, chega no meio do caminho e ele acha que a briga que está acontecendo entre ele e a mulher dele, dá para ele o direito dele fazer o que ele quiser, gente. E daqui a pouco ele acredita que ele pode trocar uma de 50 por duas de 25. Que é um negócio aquilo, como tudo está sendo negócio. Porque nada vai mudar, basta só dormir e acordar amanhã. Tudo aquele império que ele construiu está ali, para ele de novo. E as pessoas vão entendê-lo, as pessoas vão perdoá-lo, as pessoas vão dizer amém para aqueles comportamentos. E daqui a pouco está ele lá separado, dizendo que desculpa, a gente não tinha o que fazer, a gente se separou, não dava mais. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, independente se você é bispo ou não, enquanto você está vivo, tem como. Eu falei para minha esposa, nega, se eu separasse de você, a primeira coisa que eu ia fazer é ir atrás da minha ex. Uns 4, 5 aqui pegaram. Ela, como assim? Eu falei assim, se eu me separei, você é minha ex, não é? Eu ia atrás de você na hora. O bispo precisa entender, cara, que não há possibilidades, cara, dele criar na cabeça dele um segundo casamento. Isso é para um cristão pensar, mas são coisas que podem acontecer. Mas ele tem que entender isso daqui, que não é só questão dele representar a igreja, ou dele estar cuidando dessas pessoas e ser uma referência. É uma questão dele entender que se o evangelho não serve para ele, não faz sentido ele pregar para os... Você está entendendo isso aqui? Aí você pega uma pessoa repreensível, por exemplo. Uma pessoa repreensível é aquela que precisa ser repreendida. Você entendeu agora? Caiu a ficha? Puxa vida, gente. Chega lá Pedro, viva a circuncisão. Chega os incircuncisos, viva a incircuncisão. Chega Paulo e repreende na cara ele. Você é louco, rapaz? Decide o que você quer. Aí tá lá o bispo com o grupo do louvor que está discutindo com o grupo da intercessão. Ele tá com o grupo do louvor, lasca-lhe o grupo da intercessão. Tá com o grupo da intercessão, lasca-se o grupo do louvor. Tá apoiando a igreja que entra mais dízimo e lascando a igreja que não entra. Focando na igreja trazer dinheiro e não pessoas transformadas. Caindo num buraco de avareza. Você entende? Sendo uma pessoa completamente repreensível. Gente, eu estou falando da realidade da igreja brasileira, cara. Tem pessoas que estão nessa posição e são chamadas de... São pessoas que são chamadas de pastores presidentes, mas estão na posição de bispos locais. Você está entendendo? E nisso a igreja vai sendo contaminada por um monte de lixo, porque esse camarada, ele é um líder, ele está influenciando outros líderes que vão crescer e vão viver igual ele, e vão continuar sequenciando e dando vazão àquele legado que deveria ter sido destruído. Cara, não! A Bíblia está dizendo as características de como tem que ser. Custa jogar o xadrez da Bíblia? Custa ser o que está escrito aqui dentro? Custa pegar esse manual e falar, cara, eu preciso. Se eu estou buscando um episcopado, se eu quero ser útil, se eu quero ser gestor da casa do Senhor, se eu quero ajudar as pessoas, custa eu viver isso aqui, cara. Eu olhar para mim mesmo e fazer uma introspectiva e ver que eu preciso ser realista comigo mesmo. Eu olhar e falei, gente, espera aí, cara. Eu tenho que lutar pelo meu casamento, custe o que custar. Não tem essa ideia de criar uma segunda opção. Não tem essa ideia de eu me tornar uma pessoa repreensível. Eu preciso ser equilibrado, sensato. Entenderam? Eu preciso de verdade ser uma pessoa temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, pronto para ensinar, não dado a vinho, não violento, cordial, inimigo de contenda, não avarento, governar bem minha casa, criar meus filhos sob disciplina,
ter respeito para poder ter condição de cuidar da casa do Senhor. É isso aqui, pronto, acabou. Isso aqui não deveria ser um objeto de desejo. Se você quiser, eu compro para você, a hora que você quiser. Pode me procurar no final da reunião que eu te dou da marca que você quiser. Prometo para você. O objeto de desejo de você não deveria ser isso aqui. Não, Wagner, eu quero a cadeira. Eu te dou também. Pode pegar. Vou que eu compro outra. Não, mas é a posição que você exerce. Cara, a posição não é dada. Ela não é dada para quem não corre atrás disso aqui, ó. Uns se apoderam da cadeira de Moisés, mas Deus fez a cadeira para Moisés sentar. Você entendeu isso aqui? Você é a autoridade que está me assistindo aqui agora, em nome de Jesus Cristo, a mesma coisa. Vocês estão entendendo isso daqui? Uma coisa é Deus fazer uma cadeira para você sentar, outra coisa é você se apoderar dessa cadeira. Quando você se apodera de uma cadeira de autoridade, você vai ter um testemunho de Mateus capítulo 23, Jesus dizendo de jeitinho: ouça o que eles dizem, mas não faça o que eles façam. E Jesus está trazendo juízo sobre eles ali, cara. É a ideia do pregar e não viver. É a ideia de saber o que tem que ser feito, mas não viver. Viver aquele crente 007, sabe? Na igreja é o James Bond, fora da igreja é o 007, ninguém sabe quem é. E vai vivendo aquela vida tola, completamente fora da casinha. Não, gente. O objeto de desejo não tem que ser o ambiente de autoridade. Sabe? A ideia de mandar, de falar, de fazer. O objeto de desejo tem que ser irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperável, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento, governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com respeito. Esse tem que ser seu objeto de desejo. É isso que você tem que correr atrás. Quem me entendeu? Eu vou trazer na próxima reunião pelo menos uns 20 minutinhos da parte técnica do presbítero e do bispo, tá? Só para a gente separá-los de forma técnica, gramatical, dentro do grego. Mas o presbítero, ele é o bispo novo. É o cara que está começando. Já tem as características e precisa de tempo agora para se tornar um bispo. É o aspirante ao bispo. É um diácono melhorado. Quem está comigo? É um cara que entendeu que precisa servir as mesas, mas também precisa cuidar de quem está sentando nessas mesas. O diácono, ele prepara mesmo. O presbítero, ele cuida de quem está sentando na mesa. O bispo, ele tem essa autoridade de gestão disso tudo. Quem está comigo? Então é assim que a igreja local funciona. Então escuta, gente. Tira da sua mentalidade esse nível hierárquico, patético. Arranca isso da sua cabeça. Não procura nível hierárquico, mas pede a Deus que Ele te dê responsabilidade. A responsabilidade de um diácono está aqui, a responsabilidade de um presbítero está aqui, a responsabilidade de um bispo está aqui. Aonde muito foi dado, também muito foi cobrado. Aonde pouco foi dado, pouco vai ser cobrado. Entendeu? Um não é maior do que o outro. A diferença é que cada um está exercendo um ambiente de É isso. Pronto. Fechou. Agora, uma coisa que eu quero que fique claro para vocês. O evangelho de Jesus era para o quê do ser humano? Não era para o coração? Repara que a maioria das características são todas de caráter, cara. De como nós devemos viver aonde? Aonde, gente? Dentro de casa. Hoje nós pregamos para a igreja viver igreja. Não, nós devemos pregar para a igreja viver igreja dentro de casa primeiro. Dentro do próprio lar. Esse é o lugar onde nós devemos viver. Eu vou aproveitar o ensejo e a oportunidade. A gente já praticamente encerrou o trecho que nós precisávamos, tá? Para nós começarmos na próxima ministração. Para aconselhar vocês a praticarem um princípio chamado intermediador.
para você aprender a enxergar um bispo, um presbítero e até mesmo um diácono, que todos eles são aptos para isso, a serem intermediadores na sua vida. Tá lá você amigo conversando com outro amigo, vocês não estão dando certo, tá difícil, vocês já tentaram resolver, não deu certo. Qual que é o caminho para resolver? Você precisa de um intermediador, cara. Alguém que vai intermediar essa conversa de vocês. Pode ser um diácono, pode ser um presbítero, pode ser um bispo, seu líder, sua líder. Porque às vezes você não vai conseguir falar para aquela pessoa, porque você já entrar num estado de ofensa muito grande. Às vezes você, marido e mulher, está tentando resolver o negócio, não consegue. Cara, não vai dar certo. E é de propósito mesmo. Você precisa de um terceiro para te ajudar. Peça ajuda. Buscou, tentou, lutou, não deu. Não passa uma borracha em cima, nem põe uma pedra em cima. Chama, procura, pede ajuda a um intermediador o mais rápido possível. Amém? E aí? Quem está procurando episcopado aí? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Quem procura um lugar para servir dentro do corpo de Cristo, levanta a mão. Eu não estou dizendo, episcopado, gente, é para bispo, presbítero e diácono. Quem procura servir no corpo de Cristo, levanta a mão, deixa eu ver. Vocês querem servir? Mas o que vocês querem ser? Eu quero ser o pastor, pastor você nasce. Não, eu quero ser um evangelista. Na onde que você vai ser evangelista, meu bem? Todos querem servir, mas você está vendo que quando a gente começa a pregar o evangelho para esse povo, o povo começa... O que ele está fazendo? Procurando alguém corajoso igual ele. Se eu tivesse sentado aí e eu escutasse uma frase como essa, eu estaria assim, ó. Por quê? Porque é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vim para cá para isso. Se não for para servir, para mim não faz sentido nenhum daqui. Vamos para as perguntas agora. Online e físico, tá? Agora o fundo baixa uns 30% dele para mim agora, tá, meu lindo? Todos. Sabe o que é interessante o que você está falando agora, Jara? E agora eu vou na cara de pau usar você e usar a sua frase, tá? Eu poderia ficar em silêncio, não falar nada e só vir aqui dentro e fazer o que tem que ser feito. Mas eu estou dizendo, estou usando a sua voz, sua imagem e a sua frase, pergunta e afirmativa, para deixar algo bem claro. Algumas pessoas me perseguiram dizendo que eu mudei o que eu pregava. Que agora eu estou pregando sobre pastores, apóstolos, mestres, evangelistas. Eu preguei sobre o que, gente? A mais alta esfera. Eu preguei sobre o que é ser um filho de Deus. Um filho de Deus é sóbrio, temperante, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dá vinho, não violento, cordial. Tudo que cada um deles tem, na esfera máxima ele é. Wagner, então usa a Bíblia para me explicar. A Bíblia chama Jesus de bispo. A Bíblia chama Jesus de apóstolo. E a Bíblia chama Jesus de filho de Deus. Todas as esferas mais altas, Cristo é. De responsabilidade. A diferença que eu peguei e expliquei para vocês um negócio onde vai lá em cima de uma vez. É isso que eu expliquei para vocês. É aí que está a jogada do negócio. É exatamente isso, já era. Cada uma dessas características representam pra gente as características de um filho. Se você viver a realidade de um filho, você está apto para ser diácono, presbítero e bispo, cara. Entendeu? Você está apto. É natural. Então não deveria assustar as pessoas do nosso ambiente escutar isso aqui, cara. Porque já é algo que a gente já prega há anos. Eu sou um dos únicos ministros do Brasil e do mundo que vive o poder de Deus, vive o milagre de Deus, mas a mensagem é sobre caráter. Você entende? Eu não estou ali pregando unção, pregando isso. Eu ministro, hoje eu volto, explico essas coisas. Mas o objetivo central nesses últimos anos todos tem sido o quê? Coração do ser humano, cara. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, não? Esse é o segredo da situação. Então agora eu quero olhar para a carinha de vocês que estão aqui dentro. Os pastores que estão aí dentro agora, que estão nos assistindo, lembra, tá? A igreja local precisa de um ambiente.
A igreja local precisa ser organizada. Ela precisa de um gestor desse ambiente. Ela precisa disso. Agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá, deixa eu responder pergunta para vocês primeiro, senão eu vou ficar criando perguntas que vocês não fazem. Quem tem dúvida do que vocês aprenderam aqui? Vamos lá. Deixa eu responder perguntas. Vamos lá, gente. Olha como é que falta crescer para as pessoas, tá vendo? Um apóstolo pode ser um bispo? Uma boa pergunta. Por que você não fez? Você estava anotando, não deu tempo de fazer, não entende? Pode. O apóstolo Pedro diz: quando eu estava presbítero com vocês, tem como, hein? Tá vendo que agora abre um monte de precedentes? Vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida? Que agora, até agora, eu só respondi as minhas. Então, tá claro para vocês que hierarquia é um problema? Tá claro para vocês que são setores de responsabilidade? Tá claro para vocês que um diácono pode se tornar um bispo? Ele só precisa afiar um pouco mais a casa dele. E a tendência é essa mesmo. A tendência é essa. Literalmente é essa. Deve. Hã? Não que é uma escada. Tem pessoas que vão permanecer diáconos pro resto da vida. Entendeu? Não, nunca. Jamais. É burrice de um ministro querer reconhecer essa parte, esse ofício na vida de uma pessoa do nada. Tanto que aqui está dizendo que essa pessoa não pode ser novata. Ela não pode simplesmente aparecer virando bispo. Isso é um erro gravíssimo. Não deveria acontecer. Quem mais? Pastora? Com certeza. Vamos olhar aqui na Bíblia para a senhora ver. Ó. Hospitaleiro apto a ensinar. Ele está ali sendo hospital, hospedando e ensinando. Pastor. Hospital, curando, emoções, cura física, enfim. Tanto que a Bíblia fala que quando tiver alguém doente, o que pede para fazer? Chamar quem? Se alguém está doente, chama quem? Os presbíteros. Bota óleo na mão e fala o quê? Fogo no moço. Não é isso? Então sim, pastor. Sim, eles são pastores. Eles estão ali como bispos pastoreando a igreja de Cristo. Você não é o almejar? A Bíblia não fala sobre almejar o episcopado? Então o que acontece? A palavra episcopado é a superintendência. Episcopado e bispo é a mesma coisa. Episcopado, bispo, superintendência, gerência, isso é uma coisa que a gente busca. Só que para a gente buscar isso, a gente tem que estar gestando muito bem o nosso tempo, a nossa casa, o nosso lar. Então você vê que as recomendações do diácono é quase igual a do bispo, bicho. Você entende? A diferença são alguns detalhes básicos e minúsculos ali, ínfimos. No texto, né? Mas na prática é gigantesco. Então o que acontece? Conforme você vai tratando esses parâmetros, você sai do serviço para a mesa para servir pessoas também. Embora mesa traz o sentido de mesa entre Deus, o que eu como espiritualmente, tem a ver também com essa alimentação espiritual, mas também tem a ver com a ideia de aonde você chega. Eu estou servindo localmente todo mundo aqui dentro como diácono, mas daqui a pouco eu já estou servindo pessoas, cuidando de pessoas.
E para isso requer de mim também uma maior responsabilidade dentro do meu lar. Promete que vai me amar? Como é que você vai pedir hoje como diaconisa? Presta atenção, tá? Como é que você vai pedir? Suponhamos que você não lava a louça aqui na Casa Fábio. Como é que você vai pedir como diaconisa para a irmã do DAC lavar a louça, sendo que você não faz? E toda a oportunidade que tem, você não faz. Se você quer cuidar de pessoas, o que você vai ter que fazer primeiro? E uma vez só, fazer disso uma rotina na sua casa. Aí eu tô discutindo com a Grazi, porque a Grazi não para, me dando um trabalho terrível. Porque a bichinha, filha, 7 horas, pelo amor de Deus, ela chega às 7h90. Aí eu falo, Jaira, por favor, vai lá, conversa com a Grazi pra mim, porque o negócio tá complicado. Tô aqui como o líder, você tá aqui como diaconisa e eu preciso que você vá conversar com ela. Aí você para, como uma boa cristã, e fala, gente, mãe, eu também chego atrasado agora. O que eu vou fazer? Mas eu não almejei o episcopado? Eu não quero ajudar? Então eu quero ajudar ela. Eu vou descobrir qual é a dor dela, a dificuldade dela, descobrir também qual é a minha e resolvendo essa situação. Ou então eu vou pegar na mão dela e nós vamos resolver esse negócio junto hoje. Vai ter que resolver. Você entendeu? Quem está entendendo comigo? Em nome de Jesus Cristo. Essa simplicidade que vocês estão ouvindo aqui, gente, que para mim só isso aqui eu podia pregar, já podia parar. Isso aqui acabou. A igreja perdeu isso daqui, cara. Vocês estão conseguindo entender? A igreja acabou com isso. Nós trocamos essa básica, essa métrica alta aqui, tô até criando a palavrinha aqui, né? Uma do dia. A gente tirou essa máxima, que essa é a frase a ser utilizada nesse momento, para trocar por gestão, cara. Gestão administrativa. Quanto entra, quanto sai, pega um, pega o outro, sai fulano, substitui por outro, troca o louvor, troca não sei o quê, muda a música, compra a guitarra. Não, gente, não é esse o objetivo. Cara, isso aqui é coisa de agora. Essa tecnologia toda que tem aqui é coisa de agora, gente. Jesus não veio com isso aqui, cara. Ah, mas nós temos que evoluir. Uma coisa é evoluir, outra coisa é emburrecer. É desviar, entendeu? Isso aqui tem que servir. Enquanto isso aqui estiver servido, nós vamos seguir em frente. A hora que começar a perder o controle do negócio, a gente tem que parar, gente. Os meninos da mídia vieram trazer para mim hoje aí edição feita por inteligência artificial, cara. E ficou bom, cara. Pior é que ficou bom. Você entende? Até onde as facilitações não roubam o princípio elementar, o fundamental, entendeu? Estão comigo ou não? Não dá, gente. Não tem condição. É isso aqui que a gente deveria estar sendo igreja, ó. É essa gestão local que tem que estar acontecendo dentro de um corpo. A Jaira tá parada e falou, não, mas peraí, eu vou ter que consertar isso aqui, eu vou ter que lavar a louça, amigo. Entendeu? A pastora tá vendo que a Patrícia, no fundo, né? Que a Patrícia não tá varrendo o chão. Mas ela para e pensa e reflete, fala, não, gente, mas eu também não tô fazendo, cara. Mas eu preciso que ela faça. Por 2 motivos. Eu sou pastora dela e outra. Eu sou mais velha. Entenderam? Cadê as mulheres que já passaram dos 50 anos aí, ó? Vocês estão em outro nível, filho. Vocês estão na época de derramar sabedoria e cultura. Cultura e realidade do reino. É responsabilidade suas hoje isso. Vocês estão entendendo? Então esse é o ambiente, gente. Esse é o ambiente de uma igreja local, cara. Onde essa liderança está em constante evolução dentro do evangelho de caráter. Mais alguma pergunta, gente? Por favor, temos 7 minutos. Em cima do que a Jaira perguntou do bispo ter, digamos assim, a mesma função de um pastor, seria isso? Não foi bispo função. Pastoreia. É, isso. O bispo pastoreia. Ah, tá, então é... Olha, gente, eu acho errado, é uma opinião minha, tá? A gente vai chegar nesses ofícios. Não é bem uma opinião minha, cara. Eu acho errado um pastor ser gestor de um local, entendeu? Eu acho isso errado. Ele tem que ter uma estrutura, apta de um bispo para ele ser gestor de um ministério maior.
Ele tem que ter essa estrutura. Ele tem que ter. Eu não acredito que o pastor ele tem que atuar na posição apostólica, sabe? Ele não deveria fazer isso, tá? Como também eu não acredito, por exemplo, eu consigo ver um apóstolo gestando um ministério por causa do ofício dele só, entendeu? Mas esse apóstolo ele tem que ter a estrutura de um bispo para ele poder gestar uma igreja. Por quê? Porque é diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não ficava num lugar fixo, cara, entendeu? Ele estava criando essa gestão espiritual à distância. Algumas horas ele parava num templo e produzia edificação, mas direto ele estava mandando cartas aos bispos e aos diáconos. Quem é o povo que está ali no tete a tete? Hoje eu tenho experiência de viajar um monte e tenho experiência de ficar parado num lugar cuidando de pessoas, cara. E não é experiência de 1, 2, 3, 4, 5 anos, não. Entendeu? Eu tenho metade do ministério viajando, metade do ministério quieto no lugar. Você entende? Gente, dá vontade de rir de eu ver meus irmãos que saem viajando para cima e para baixo. Os caras chegam, lançam o fogo e saem vazado. Usando uma linguagem agora bem coerente, o camarada chega, solta o problema, depois vai embora. Ele prega aquela mensagem incrível que nem ele vive e vai embora, amigo. Você está entendendo? Outra coisa, você está aqui, ó, tete a tete. Você ser um homem de Deus com quem está te vendo todo dia. Amigo, quando eu saio daqui e vou para outro lugar, é semi-serafim, semi-querubim, semi-Jesus, semi-D, é tudo. A pessoa já chega já tremendo só de te ver. Outra coisa é quando a pessoa continua tremendo te vendo todos os dias. Você está entendendo? É vida com Deus que faz isso acontecer. É ter testemunho em Deus que faz isso acontecer. É ter uma vida ilibada, igual esse camarada que tem aqui, o bispo que tem, para realmente isso acontecer. Um corpo não vai funcionar se o camarada não viver de verdade o evangelho. Vocês estão conseguindo entender? Aí que vem o ponto. Então tem de ter, cara, tem de ter. No meu ponto de vista hoje, com tudo que eu já estudei em Deus, no Espírito Santo, é errado nós termos a gestão de um corpo local sem alguém com esse currículo aqui, ó. Estão entendendo? Para mim é errado. São igrejas que não estão sendo admoestadas por Deus, cara. Tem Deus e tem muito homem ali dentro. É da onde saem esses bandos de machucado, que esse povo depois para aqui em Florianópolis e vem participar das reuniões do ambiente de relacionamento. Como diz nosso honroso Luciano. Estão entendendo? Por favor. É legal que eu estou ministrando só para 4 pessoas hoje aqui, gente. Um monte de gente na sala, mas só 4 pessoas Então, para pergunta, caso, mas ninguém faz. Wagner, isso seria para qualquer igreja. Todas deveriam as ter, igrejas do mundo precisam cuidar disso aqui. Por que hoje eu estou sendo despertado por Deus para gravar? Porque não adianta eu aprender, eu e ele, ficar gravado. Qual foi a primeira frase que eu falei para vocês? Se vocês vieram para cá para absorver conhecimento, não precisa vir mais, por favor. Não, Wagner, eu quero fazer diferença. Então você vai ter que aprender a fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou fazendo questão de compartilhar com o Brasil e com o mundo um conhecimento que a igreja precisa. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa entender que existe parâmetros e princípios, cara. Eu cheguei a perguntar para alguns líderes, até para um conselheiro meu, eu falei, como é que é esse presbitério? Como é que é isso aqui? Gente, eu não quero diminuir meu conselheiro, nem ninguém. Eu perguntei para ele uma coisa que não é que eu não saiba, eu quero saber o que ele pensa. Eu cheguei num ancião de dias antigo, falei para ele assim, o que é oração? O que é isso aqui? Eu não estava perguntando para ele porque eu não sabia, eu queria saber e equiparar o que ele sabia e o que eu sabia, para saber se eu estava no lugar certo pelas cãs brancas que ele tinha na cabeça. No começo ele me tratou como alguém que não soubesse. E olhou para mim como é que alguém que é líder não sabe? Ele poderia ter sido um pouco mais sábio e perguntar, meu filho, você não sabe? E iria escutar eu responder, eu sei. Mas eu quero saber se o que eu sei é equivalente aos cabelos brancos que o senhor tem. Eu quero aprimorar o que eu aprendi com o que o senhor sabe. Vocês estão conseguindo entender? Que eu acho que não dá para sentar num lugar como esse irresponsavelmente, entendeu?
O microfone, uma cadeira ou um púlpito não é um lugar, é um ambiente onde Deus fala com o corpo, cara. Tem de ter responsabilidade. Você está entendendo? Tem que ter temor, sim, senhor. Tem que brigar em prol disso daqui, gente. Por isso Paulo disse: a cada dia eu morro, porque a ideia é essa mesma. Entenderam? Não dá para fazer de forma leviana. Tipo, quando das igrejas que eu já frequentei várias, mas a que eu fiquei mais tempo assim era pastor e a liderança. Mas a liderança era líder de célula, líder de não sei o quê, líder de não sei o quê. E aí eu fiquei assim, tipo, uns 2 meses, vai ser líder. Mas ninguém cuidou de mim, tipo assim. Ninguém cuidou do meu coração. E aí, tu falando, eu fiquei, então, isso é para todas as igrejas, por que não tem? Tá aqui, ó. Tá pedindo para ter. Como é que nós faz agora? Ah, não, porque é o modelo arcaico, Wagner. Agora a gente atualizou. Atualizou o quê, gente? O povo, sabe o que eu acho engraçado? O povo tá achando que a Bíblia tá dentro do iPad e o iPad recebe atualização, mas a Bíblia não, irmão. Não tem mais atualização, guerreiro. Já foi. A sua Bíblia já está full, totalmente atualizada. Não tem mais nada para atualizar aqui, cara. É isso aqui mesmo. Não vai chegar uma nova onda, um novo momento, um novo evangelho, não. E Paulo deixou bem claro: qualquer outro evangelho diferente desse, seja ele maldito. Eu falo assim, tipo, eu vejo muito Deus nisso, porque eu chegava num certo ponto que, tipo assim, isso aqui não é para mim. Tipo, nem eu tô dando conta do que eu tô vivendo, que tá passando por mim. Como é que eu vou cuidar das pessoas assim? Tipo, aquilo era muito confrontador para mim, sabe? Existe eu não um ponto de aceitava equilíbrio, isso. Jaira. Existe um ponto de equilíbrio entre não fazer nada e fazer algo em prol da mudança. Por exemplo, ó, tem gente que não quer fazer nada porque acha que não está apto para fazer. Parabéns, é um bom pensamento. Mas quando você começa a servir a vida de outra pessoa com o que você tem, Deus vai mudando sua própria sorte. Eu estava explicando isso para a Kelly ontem, na mesa da minha casa. Ela falou assim: mas não seria errado eu dar para a pessoa que eu não... eu usar da pessoa, eu dar para a pessoa que eu não tenho? Eu falei: não, pelo contrário. O que você sabe fazer? Minha esposa falou uma frase para mim uma vez. Minha esposa é muito fofinha. Ela é muito simples. Ela falou assim: amor, às vezes você está procurando dar um negócio assim, sabe, sobrenatural para as pessoas, e às vezes 4 palavras que para você é uma bobeira, para a pessoa é muita coisa, e você rouba a pessoa dessas 4 palavras só porque você não conseguiu construir o sobrenatural. Eu falei: é verdade, nega, você tem razão. 1 minuto que você tira para conversar o que você aprendeu, ou o que você está vivendo, ou compartilhar uma experiência, já é o suficiente, cara. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Uma dificuldade que você passou, 1 minuto para você orar, você já está dando um passo para crescer, cara, entendeu? Mas a gente fica naquela vibe. Outra coisa que acontece muito com pessoas iguais a vocês: onde vocês estão aí? Nós estamos no horário, que benção, eu estou até orgulhoso de mim. Sabe um problemão que vocês passam onde vocês estão? Quem quer saber? Não falo. Hoje eu estou de brasileiro, filho, estou temperamental hoje. Hã? Vocês querem saber? Vocês ficam se comparando comigo, cara. Oh, erro terrível que você está fazendo. Repete comigo: eu sou eu, ele é ele. Para eu ser eu não preciso ser ele. E sabe qual que é o problema disso tudo, cara? Parece que para você fazer alguma coisa tem que ser na frequência que eu faço. O que você me vê fazendo com simplicidade e com facilidade é porque eu nasci para fazer isso aqui, cara. É porque eu não estou tentando ser ninguém. O que mudou minha vida e virou uma chave dentro de mim com muita força, uma chave do reino muito forte dentro de mim, foi quando eu percebi que Jesus não imitava ninguém, cara. Jesus só era ele, velho. E era fácil para ele ser ele. Você está entendendo? Era muito fácil para ele ser ele. E o mais incrível era isso. Era muito simples para ele ser ele. E um dia Deus falou: Wagner, eu não quero 2 Jesus. Eu falei: que treta é essa, Deus? Está desviando? Ele falou: não, Wagner, eu quero que você tenha as suas características.
Lembra, Preta? Lembra, Kelly? Eu quero que você tenha as suas características, mas que você tenha os princípios dele. Você seja você, mas com todos os princípios dele. Aí eu comecei a prestar atenção que tem hora que a gente até puxa um grito de um pregador que a gente escutou alguma vez na vida, uma hora escapa. Uma hora escapa um trejeito, um gesto, alguma coisa. Isso é processo de identificação, a gente está crescendo, está tudo bem. Uma hora talvez eu puxo a boca e você vai puxar também. Isso é normal, você está aqui me vendo todo dia, cara. Entendeu? O Dak esses dias andando e falou, rapaz, puxei até a perna igual vai. E foi isso que é discípulo, aleluia. Então, o que rola, gente? Não é esse os problemas. O problema é quando você acha que, olhando para mim, o que você está fazendo não está bom. Puxa, comparado com o que eu estou fazendo com o que ele faz, não está bom. Cara, relaxa, faz. Vai caminhando, vai andando, vai servindo, vai entregando o que você tem. Porque aonde muito é dado, muito é cobrado, entendeu? Não entendeu? Então vamos mudar o cenário. Você está semeando para receber uma nova porção, para semear mais, que vai receber, lembra do ensino de unção, que é importante? Você dá 10, desce 20, dá 20, desce 40, dá 40, desce 200, e por aí vai. Quanto mais Deus te vê semeando, mais Ele aumenta a sua sementeira. É isso que a Bíblia diz. Estão comigo? Pastora? Claro? Estamos encerrando, tá, gente? Mas 5 minutos no máximo. Eu estava pensando aqui sobre o estudo todo, sobre essa questão de não ter essa hierarquia que, não é hierarquia? É hierarquia, nível maior do que o outro. Esse nível maior do que o outro, isso. E eu observei uma coisa que aconteceu, né? E eu quero até honrar essa pessoa. Que há um tempo atrás, a gente até se bicou. Se bicava, sabe? Assim. Corte nossa, rápido, eu podia estar junto e aí Deus foi tratando as ofensas. E às vezes tinha coisas que eu comprava para mim e Deus dizia assim, irmão, oferta para fulano. Não, mas para ela. Tipo assim, sabe? E aí tudo, oferta para fulano. Eu comprava um sapato novo, oferta para fulano. Para uma coisa que eu queria muito, oferta para fulano. Tudo isso era para já, né, preparando o coração e tal. E aí quando foi esse mês assim, e essa questão do diaconato, né? E aí foi a pessoa que veio e me instruiu e falou para mim assim, eu sei que você está sentindo, porque eu senti essa dor também. Eu sei que você está... E foi que me cuidou de mim, e que me abraçou, e que mora aqui no meu coração, que eu amo muito, que é a Kelly. E eu quero honrar a Kelly hoje. Já é o dia, hein? Vamos lá, possível. Tem sido quanto assim... Quanto tempo esperei. Eita, calavaçu! Lindo. Muito bonito. Exerceu essa questão do diaconato. Ser amável, de ser compreensiva, mesmo nessa questão de que o título, né, não tem nada isso. A ver, cara. São serviços. Não tem nada a ver. Ela serviu sua mesa, cara. Isso é tremendo, é isso aí. Esse é o evangelho. E a dor dela serviu de consolo para mim, né? Isso é gostoso, vocês estão entendendo, questão gente? Da gente quando ser a gente divorciado, né? quando a gente quebra, presta atenção, ao presbítero, né? Peraí, deixa eu só achar o texto aqui, só um minuto. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Tá vendo? Os caras são pregador, pastor, e os bichos cuidam muito bem do lugar. Esses caras precisam ser pagos, e pago duplamente. Vocês estão vendo que legal? O que a gente aprende com isso aqui, cara?
Quando eu fui ungida pastor, acabou as profecias. Todo dia chegavam, eis que te... E eu, pastor. Vai que eu falei bobeira. Você está entendendo? Quando a gente tira essa consciência de níveis, e entende a questão de responsabilidade, gente, é saber honrar quem está honrando. Você está entendendo? A gente está vendo aqui que o camarada tem cuidado, a gente honra o que ele está fazendo, a gente honra a responsabilidade que essa pessoa tem, o cuidado que essa pessoa tem. Às vezes eu brinco assim com o pessoal, o Beto, agora eu vou falar que eu sou puxa-saco mesmo. Cara, não tem nada a ver de puxa-saco, tem a ver de honrar o que você tem, com o que você vive, o que você tem, cara. Entendeu? Eu acho um absurdo. Esse dia eu vi um vídeo tão bonito, cara. Tava um pastor saindo do supermercado, do restaurante. E uma turma assim de gente, ele nem saiu, uns já estavam enxugando a lágrima assim já. O pastor parado, assim, que jeito. É típico de pastor. Jeito de andar, você já sabe até que é pastor. Só de andar, velho, você já sabe que é o cara. Impressionante. Igual o povo da Assembleia de Deus. Você sabe que é na Assembleia de Deus só pela roupa, você já sabe que é. Não é benção isso, não é ruim, não. Aí, para fechar, o pastor desceu assim. Ô, pastor, o senhor tá bom? Eu falei, opa, bom, meu filho, tá bom sim. Aqui pro senhor, aqui, ó. Ele, o quê? Eu falei, a chave? Ele foi, do quê? Do carro? Que carro? Esse aqui. Não. Sim. Ele falou, não. É seu? Como assim? E você vê que ele estava o tempo todo desconfiado, apavorado. Era uma Mercedes, a coisa mais linda do mundo. Quem viu esse vídeo? Demorou para a ficha dele cair, irmão. Ele estava dentro do carro, dirigindo para casa dele, não tinha caído ainda. Sabe o que eu acho que eu fico chateado? Quando eu vejo um comentário de alguém dizendo que ali é um bando de gente enchendo o bolso de um ladrão. Será que o povo não consegue perceber que tem alguém ali dentro entregando a vida dele, lutando e brigando em prol das pessoas? A gente vai colocar preço dos não divórcios, nas pessoas curadas, transformadas, abençoadas, restauradas. A gente vai colocar preço nisso. Não preciso falar disso daqui, cara. A gente só está falando de alguém que lutou em prol do evangelho e está sendo honrado por aquilo que fez. As pessoas ao redor dele estão reconhecendo literalmente, gente, o desserviço que ele está fazendo para as terras e o bom serviço que ele está fazendo como um bom obreiro de Cristo. Você vê que atmosfera gostosa de amor do povo ao redor daquele cara, gente. Vontade lá de dar um abraço. Daí falou, meu filho, que coisa mais linda. Você está achando que é fácil para um líder conseguir aquele respeito local com as pessoas? Quem está me ouvindo aqui? É normal acontecer isso toda hora, né? Lógico que não, gente. Ele só estava ali tentando ser um bom marido, cuidar da esposa. E o povo pegou eles na curva ali dentro com a Mercedona, com a mais linda do mundo. Por quê? Porque ele estava andando de carro velho, possivelmente. Ou nem carro tipo andava, coitado. E mesmo que tivesse, qual fosse o problema de ganhar mais um? Escuta, gente. Quando a gente perde essa religiosidade do nível eclesiástico, de um maior que o outro, mas nós respeitamos o nível de responsabilidade que cada uma das pessoas tem, não existe hierarquia. Existe tem esse tanto de responsabilidade, esse tem esse tanto de responsabilidade. Esse não é maior, esse não é menor. Cada um precisa do outro. Os bispos precisam dos diáconos, cara. Porque senão eles não conseguem ser bispos. E não tem como exercer diaconato sem um bispo acima dele. Você está entendendo? É um corpo, cara, bem ajustadinho, bem certinho, tá? Bom, gente, é isso por hoje, é só. Espero que clareou um pouco a mente de vocês. Próxima reunião nós já vamos iniciar já os ofícios. E depois disso nós vamos começar a quebrar outras estruturas e aprimorar o coração de vocês para o ministério, tá? Nós vamos falar sobre dons espirituais, loguinho. Nós vamos falar sobre unção de Deus também aqui na nossa escola de liderança, de autoridades e líderes. Nós vamos falar sobre
tudo que edifica um líder para ele ser pronto. E lá para o final da escola, repete comigo o final da escola, nós vamos fazer práticos, tá? Prático mesmo. Nós vamos fazer práticos, literalmente práticos. O que é isso aí, Wagner? Vocês vão aprender coisas que são práticas. Como, por exemplo, curar na prática, ministrar na prática, se mover debaixo de atmosferas na prática. Coisa que eu nunca ensinei publicamente. Tá? Que para mim não faz sentido você não passar um processo e sair comendo essas coisas de qualquer jeito. Claro que pode. Amém, gente? Feche os olhos de vocês. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua fidelidade e o teu carinho. Obrigado pelos nossos irmãos que nos assistem online. Obrigado por aqueles que estão junto com a gente nesse momento. Consagramos esse momento ao Senhor, te damos graças e te glorificamos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, no nome precioso de Cristo Jesus, Pai. Amém. Até a próxima.